Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade. O canal BOL do Barbacena Online da Rádio Sucesso FM recebe hoje o médico Antônio José Fonseca de Paula. Ele é oncologista formado no Instituto Nacional de Câncer, médico assistente no Hospital Ibiapaba e também no Hospital Regional aqui de Barbacena, é professor na Faculdade de Medicina da cidade e ainda diretor executivo na Unimed aqui de Barbacena. Doutor Antônio José, seja bem-vindo ao canal do BOL. Obrigado, Salim, pela oportunidade, tá? Agradeço também à Associação Médica pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa, né, de proporcionar esse tipo de oportunidade para que a gente possa falar um pouco sobre a nossa prática. Claro. Vamos então logo para a nossa primeira pergunta, né, que eu queria sobre o ponto de vista do médico. Quais os cuidados especiais com os pacientes em tratamento oncológico nesses tempos de pandemia? Assim, ele tem que ser interrompido o tratamento para que a pessoa não fique exposta? Como é que é isso? Bom, Salim, excelente pergunta, né? Eu gostaria de introduzir um pouquinho para facilitar o entendimento. Com a pandemia, né, relacionada aí ao coronavírus, isso causou uma grande preocupação no mundo, né, principalmente em função da rápida disseminação que a infecção tem e da gravidade que se observa, né, especialmente entre as pessoas que têm alguma fragilidade à sua saúde, tanto pela idade ou por outros problemas de saúde. Entre essas condições que predispõem a uma possível maior gravidade da infecção está o câncer, tá? Os pacientes oncológicos, de uma maneira geral, eles têm uma diminuição da imunidade por conta da própria doença ou por algum estado debilitado de recuperação pós-cirurgia ou ainda pelo efeito de queda de imunidade, né, que alguns tratamentos do câncer podem proporcionar, como a quimioterapia, como o uso de cortisona, que é muito frequente no tratamento oncológico, as transfusões sanguíneas, a radioterapia. Então, assim, quando um paciente com a queda de imunidade adquire essa infecção pelo coronavírus, o risco de uma evolução mais agressiva da doença é muito significativo e o de morte também, né, como já é documentado aí pela própria literatura médica. Então, esses cuidados, como a gente já vê amplamente divulgado na mídia, né, para todas as pessoas, no paciente oncológico ele deva ser redobrado e mais rigoroso, tá? E dentre os pacientes com câncer, a gente ainda tem, que eu gostaria de deixar frisado, aqueles com maior risco, tá? Que é aqueles que têm neoplasia do sangue, né, as leucemias, os linfomas, o mieloma múltiplo, por exemplo, né, que são doenças que afetam principalmente a produção de células de defesa. Aqueles que passaram por algum transplante de medula óssea, porque eles têm que tomar medicações que normalmente diminuem essa imunidade, e os pacientes que estão em quimioterapia, tá? Então, esse é o cenário. Em relação à interrupção do tratamento, essa é uma decisão que não deve ser tomada unilateralmente, ou seja, só o paciente decidir por medo de ir ao hospital, por medo de adoecer, né, pelo coronavírus. Então, essa decisão ela é tomada com o médico mais o cliente. Normalmente, a gente não precisa interromper tratamento, tá? Por esse motivo específico. Os adiamentos, né, de algum exame de controle, né, isso são outras situações que você pode considerar, tá? Na prática, agora, se a gente olhar para trás desses últimos 3 meses, eu não precisei suspender nenhum tratamento oncológico em virtude da pandemia do coronavírus, tá? Então, em linhas gerais, é isso. Agora, bom, a ideia, então, é que não haja interrupção desse tratamento oncológico.
Mas, falando desse tratamento ainda, quais os riscos, né, e quais os cuidados que a pessoa deve ter, então, para continuar o tratamento? Bom, em relação aos riscos, porque o tratamento oncológico, ele, como eu disse anteriormente, ele vai diminuir a imunidade. E a gente sabe que hoje o coronavírus, a forma que a gente tem de combatê-lo é através do nosso sistema de defesa, através da nossa imunidade. Tá? Então, quando você faz um tratamento que você diminui a imunidade, se essa pessoa for exposta ao vírus, ela tem o risco de desenvolver a doença com toda a sua plenitude. Então, o que se precisa fazer é ter condições onde você consiga continuar o tratamento sem a exposição arriscada ao vírus. Tá? Então, o que se fez? O Hospital Ibiapaba, né, onde a gente trabalha e faz o tratamento oncológico, ele fez uma mudança lá em meados de março, bem no início do processo, com a intenção de mudar o fluxo, né, para deixar essas pessoas mais protegidas, tá? E também diminuir o número de pessoas que frequenta o espaço lá destinado ao tratamento oncológico. Então, hoje, existem algumas regras que foram criadas lá. Primeira coisa que se fez foi treinar bem a recepcionista, porque ela é a pessoa que vai ter esse primeiro contato. Então, ela tem proteção, todos os clientes entram com máscara, foi determinado apenas um acompanhante por paciente. Se houver algum sintoma respiratório identificado por esse primeiro contato, esse paciente adota um outro caminho para receber um atendimento diferente. Tá? Todos os profissionais estão preparados para poder atender esse paciente, tanto do ponto de vista de identificar alguma situação, quanto do ponto de vista de uso de equipamentos de proteção individual. O distanciamento entre as cadeiras de quimioterapia, entre as cadeiras da sala de espera, entre os leitos das enfermarias, também todos adaptados ao distanciamento seguro, tá? Determinado aí de 1 metro a 1,5 metro. Ou seja, então criou-se uma condição para que o paciente pudesse seguir no seu tratamento, né, não deixando, porque o câncer ele vai continuar. Se você parar o tratamento por causa da pandemia, você vai resolver talvez o problema da pandemia, mas vai criar o outro que é a progressão do câncer. Então, você criar essa condição para que ele possa continuar o seu tratamento sem se expor a um risco aumentado de contágio. Entendo. Bom, agora a questão de vacinação envolvendo o paciente com tratamento oncológico, ele pode ser vacinado normalmente? Existe algum tipo de restrição? Falo todas as vacinas que existem aí na nossa, né, Secretaria de Saúde, que indica, né, o Ministério da Saúde indica uma série de vacinas para as pessoas, inclusive H1N1, né, e outras. Exatamente. Bom, vamos lá. Em relação à vacina, a gente precisa entender um pouquinho, eu queria contextualizar um pouquinho, porque ajuda a gente a entender. A vacina nada mais é do que você colocar a pessoa em contato com aquele agente que causa determinada doença que você está vacinando, certo? Então, existem duas formas de vacina. As vacinas inativadas, que a gente chama, ou vacinas mortas, que você pega fragmentos ou moléculas daquele vírus, por exemplo, certo? Então, são vacinas mais mansas, vamos dizer assim. E tem a vacina que tem o vírus vivo atenuado, ou seja, que é onde você tem um contato, um risco maior de contrair a vacina gerar a doença, né? Porque se você vacina uma pessoa com vírus vivo que tem a imunidade muito baixa, incapaz de gerar resposta imune, ele pode desenvolver a doença pela vacina, né? Então, esse é o risco que o paciente oncológico, às vezes, apresenta.
Em regras gerais, isso são regras assim que a gente recebe por orientação tanto da nossa sociedade da especialidade, que se baseia aí em protocolos americanos, né, da Sociedade Americana de Doença Infecciosa, da Sociedade Brasileira de Imunização, né, que são instituições que normatizam isso. Então, assim, primeira coisa, a gente não adia quimioterapia devido à falta de tempo para vacinar. Tá? Isso não existe, é uma regra. Outra coisa, essas vacinas inativadas ou as vacinas mortas, a gente recomenda que o paciente inicie até 2 semanas antes de começar o tratamento que vai diminuir a imunidade, tá? Ou que vai fazer um uso de droga, ou que de droga imunossupressora, imunossupressor, ou retirada do baço, por exemplo, a esplenectomia. Então, você vacina pelo menos 2 semanas antes. Há vacinas de vírus vivo atenuado, você tem que dar pelo menos 4 semanas antes, que é o tempo onde o sistema imune adquiria aquela imunidade daquela doença em questão. Tá? Durante a quimioterapia, as vacinas de vírus vivos são contraindicadas. A gente não pode fazer porque durante a quimio eu estou com a imunidade baixa. Já com vírus, a vacina sem vírus vivo, né, ou inativada, ela pode fazer com ressalvas. Tá? Quais seriam essas ressalvas? Se o paciente não está fazendo altas doses de imunossupressor, se o tipo de quimioterapia que ele usa não é comumente causador de diminuição da imunidade, se ele não tem uma outra comorbidade, por exemplo, um problema cardíaco, um problema renal, tá certo? Então, você individualiza essa indicação da vacina, tá certo? Se alguma vacina for aplicada durante a químio, tá? Esse cuidado deve ser redobrado, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos de vacina inativada, tá? Só para ilustrar. Então, por exemplo, a vacina dupla adulto, né? Que é aquela vacina contra difteria e tétano, tá? Ela é uma vacina inativada, tá? A vacina contra a pneumonia, contra o pneumococo, né, que é relacionada a uma bactéria, no caso, e também ela é inativada. Outro exemplo, a vacina para meningite é uma outra vacina também que é inativada. A vacina contra a influenza, né, contra a gripe, que é a mais corriqueira aí, e que é uma vacina que nós orientamos os nossos pacientes oncológicos a tomar essa vacina anualmente, porque que eu acredito que a vacina contra a Covid vai ser muito semelhante à vacina contra a influenza, do ponto de vista tanto de risco quanto do ponto de vista de aplicabilidade, tá? E assim por diante. E as vacinas com vírus vivo, os exemplos que eu vou citar aqui, é a tríplice viral, que é uma vacina mais usada aí nas crianças, né? Mas agora com o sarampo ela até ganhou aí uma importância no adulto também. A vacina contra a varicela, a vacina contra a febre amarela, né? Então a febre amarela é uma vacina que não poderia e que não deve ser utilizada no paciente que está em tratamento oncológico. Entendi. Doutor, agora, olha bem, já até foi falado um pouquinho, né, de forma relativamente rápida aqui na nossa conversa, mas eu queria mais detalhes de como está a rotina no hospital, né? O fluxo, os cuidados para evitar a contaminação, como é que tem funcionado isso no Hospital Ibiapaba? Sim, vamos lá. Acho que é importante isso mesmo, porque a gente não foi uma nem duas vezes, alguns pacientes temerosos em ir ao hospital, né, por medo de contrair o coronavírus. Inclusive, a gente observou pacientes chegando mais graves ao hospital por retardo nessa ida ao hospital, como orientado, né, como sempre foi orientado. Então, pacientes que estão com um quadro mais grave, às vezes seguram ou protelam um pouco a ida por causa desse medo. Então, é importante a gente frisar. Então, lá é o seguinte, nós temos alguns tipos de pacientes que eu vou separar para facilitar. Nós temos o paciente em primeira consulta, tá? Que vem encaminhado por algum serviço, vem encaminhado pela Secretaria de Saúde,
vem encaminhado por cidades vizinhas, né? Esses pacientes, o atendimento está normal, né? Isso aí foi desde o começo, nós batemos nessa tecla lá no hospital, que era importante a manutenção desse tipo de atendimento, porque a pessoa, quando recebe um diagnóstico de câncer, ela fica muito fragilizada e muito insegura. Se você dificulta o acesso a esse atendimento, você vai gerar outros tipos de problemas. Então, esses pacientes continuam da mesma forma. O outro paciente que a gente tem lá é aquele paciente que já está em tratamento oncológico, fazendo quimioterapia, por exemplo, certo? Esses pacientes também permaneceram normalmente, tá? O fluxo deles, tá certo? Outro perfil de paciente que a gente tem é aquele paciente que tem alguma intercorrência, ou seja, que tinha um agendamento, mas apareceu um sintoma, um quadro, e ele precisou antecipar. Esse também, obviamente, que continuou indo normalmente ao hospital com todo o fluxo liberado. Qual a restrição que houve? Para um outro perfil de pacientes, que são aqueles pacientes que estão em controle de tratamento, que terminou o tratamento, ou seja, que fez uma cirurgia, ou que terminou a quimioterapia, ou que está usando uma medicação não imunossupressora, por exemplo, a hormonioterapia, que é um tratamento de manutenção do câncer de mama, por exemplo. Esses pacientes tinham consultas de controle regulares, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Então, esses pacientes, em virtude do menor risco para eles da doença progredir, foi feito um aumento desse intervalo de consultas para que não houvesse aglomeração de pessoas no setor, tá? Então, foi feita essa divisão. E em relação ao atendimento, o que foi feito? Então, existe um agendamento bem rigoroso, né, dividindo bem os horários e o número de pessoas, né, feito pelo pessoal do administrativo lá. Então, você agenda a sessão ou o atendimento, e aí ele vai naquele dia determinado para não ter acúmulo, e chegando lá ele recebe primeiro um primeiro atendimento da recepcionista, ele o acompanhante, um acompanhante apenas, é uma outra regra, né, porque antes a gente era um serviço aberto, podia-se ir 2, 3 acompanhantes por paciente, então agora é um. Todos os 2 têm que estar sem sintomas, né, para poder adentrar na unidade, recebem máscara, recebem álcool gel e vão entrando em números controlados para que também não tenha aglomeração dentro do ambiente. E o ambiente todo preparado, respeitando o distanciamento entre os próprios clientes, tá? E os profissionais, certo? E todas essas orientações de etiqueta da tosse, evitar pegar na mão, evitar, né, não abraçar, ou seja, todas essas orientações que já fazem parte para a população em geral. Então, assim, eu gostaria até de aproveitar o espaço para dizer que assim, tem funcionado muito bem, muito bem. E uma outra coisa que fez um diferencial muito grande são aqueles pacientes que às vezes vão lá para tomar uma medicação, uma injeção mensal, que são muitos pacientes que têm um tratamento de manutenção. Então, o hospital proporcionou um serviço de drive-thru, né, que a técnica vai lá fora, na entrada, o cliente vem de carro, ele não sai do carro, ela vai lá e medica ele dentro do carro, toda paramentada, para poder diminuir o risco dele entrar no hospital, podendo-se fazer esse tipo de medicação de forma mais segura, certo? Então, o desenho que foi feito é esse, né? E a gente entende que tem sido bastante efetivo. Inclusive, esse formato, né, do drive-thru aí, de atendimento é fenomenal. Inclusive, como a gente dizia, né, é uma das formas que se tem de ajudar os pacientes, de ajudar a população de forma geral. Teriam mais ações feitas nesse tempo de crise para ajudar mais os pacientes, ajudar a população de forma geral? O que você poderia dizer para nós a respeito disso?
Houve um outro, assim, em relação à parte estrutural, foi essa. O que acontece também, uma outra questão que aconteceu foi em relação às cirurgias, né? As cirurgias também receberam um tratamento especial nessa época, também com a mudança de fluxos e regramento do centro cirúrgico, né? Para que todos pudessem também ter toda essa segurança, né? Que as cirurgias, quando a chamada cirurgia eletiva, que é aquela, né, que você pode esperar, no câncer, às vezes, ela não tem o mesmo significado, por exemplo, que uma cirurgia eletiva de uma hérnia, né, que você pode esperar aí 1 mês, 2 meses, com algumas orientações clínicas. Então, o câncer, mesmo não sendo uma cirurgia de urgência imediata, ele tem que ter uma prioridade, porque o time do tratamento, às vezes, você perde esse time e aí você pode impactar lá no resultado final. Então, as medidas de fluxo do centro cirúrgico foram feitas também. Nas internações em enfermarias e apartamentos também houve mudanças, né, em relação a acompanhante, um por paciente, todos menores de 60 anos, né? Então, a gente, às vezes, tem até enfrentado assim, essa questão, que, às vezes, o acompanhante mais de 60 anos, que ficava, agora não pode mais, né? Então, ou seja, foram todas medidas, Salim, tentando manter o atendimento dentro dos padrões que já era feito, mas com esse olhar da segurança, para que a gente pudesse manter as pessoas com a sensação de segurança e realmente seguras, né? Para poder não disseminar a doença dentro do próprio hospital, né? Até a última pergunta, mas eu acho que ela é fundamental também. Não deixei ela por último de propósito, mas é porque eu percebi que você tem um domínio muito bom de videoconferência, de fazer aí também esses atendimentos, claro, dentro do possível, né, em que não há necessidade de se ver o paciente, mas que possa vê-lo pela internet, pelo computador. Como é que tem sido esse atendimento? Em alguns casos, claro, pela internet. Mudou um pouco o perfil agora, não é? Pois é, isso aí, essa linha, eu acho que vai ser um dos legados, né, pós-pandemia, que talvez seja essa amplificação do atendimento, né? Você poder ter a oportunidade de, às vezes, numa consulta de menor complexidade, né, onde você possa atender o seu paciente sem ter o contato físico, né? Você na sua casa, ou no seu consultório, no meu caso, e o paciente em casa, tem funcionado muito bem, né? Obviamente que quando você necessita de fazer o exame físico, né, que é um passo importante do exame médico de uma maneira geral, e eu, como professor da semiologia, que é a cadeira da faculdade que ensina o aluno a aprender a examinar, então, assim, eu sou um defensor contumaz e ferrenho do exame físico e do ato médico, respeitando esses ritos, né? Então, é julgamento do médico a necessidade de avaliar se ele vai precisar fazer esse exame físico nessa consulta ou não. Eu já tive consultas recentes que eu interrompi e marquei a consulta presencial porque eu precisava auscultar o pulmão dessa cliente baseado na queixa que ela apresentava. Então, isso é uma prerrogativa do médico e cabe a ele ter esse julgamento. O que tem se feito com a telemedicina é justamente aquela consulta de controle, aquela consulta que vai apresentar um exame, um retorno, né? Você atendeu presencial, solicitou um exame ou prescreveu algum medicamento e você vai controlar essa consulta. Então, tem funcionado muito bem, porque ela é totalmente legalizada, é totalmente clara, né? E às vezes até o detalhamento que você consegue dar
por exemplo, na hora de interpretar um exame, você projeta o exame, mostra o valor, mostra a alteração. Então, assim, eu particularmente devo continuar adotando a minha prática sem dúvida nenhuma. Claro. Doutor, muito obrigado realmente pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu sei que a sua agenda é bastante apertada, mas acredito que tenha sido de grande valia para que as pessoas possam ver essa entrevista e, assistindo, tirar certamente algumas dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, Salim, a oportunidade, tá? Estou à disposição sempre que precisar, tá? A gente, além de gostar de falar sobre o assunto, somos amigos e qualquer hora que você precisar, estou à disposição. Claro, doutor, muito obrigado realmente. Olha, e se você gostou, dê um like aí e se inscreva em nosso canal para receber as notificações das próximas entrevistas. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.